Terra, o planeta azul, e ele ganhou esse nome. 71% de sua superfície é coberta por água, um recurso vital para todos os seres vivos no planeta. Mas, apesar dessa abundância, quase 4.000 pessoas morrem todos os dias por falta de acesso à água limpa. E isso talvez seja só o início. Estaremos à beira de uma crise global de água como nada que o mundo já enfrentou. Descubra neste episódio do MapPack porque a Terra está ficando sem água. Para a maioria das pessoas no Ocidente, ter acesso à água limpa é tão comum que você provavelmente nem pensa sobre isso. Até que não seja. Em 2023, o Instituto de Recursos Mundiais descobriu que 25 países, lar de 1/4 da população mundial, enfrentam alto estresse hídrico durante todo o ano. Quase 4 bilhões de pessoas lidam com escassez de água por pelo menos um mês do ano. E, surpreendentemente, alguns desses países não são os que você esperaria. Entre os países mais estressados pela água no mundo estão os suspeitos usuais, as nações do deserto como Egito, Líbia, Israel, Síria, Iraque, Irã e Arábia Saudita. Os demais estados do Golfo Pérsico também lideram a lista, enfrentando desafios extremos por seus ambientes áridos e recursos limitados de água doce. Mas os outros países em vermelho incluem Grécia, Índia, África do Sul, Botsuana, Namíbia, Bélgica e Chile. Há muitos mais, e alguns podem ser uma surpresa. Então começamos no coração da África. Com base em dados de 2020 compilados pela Organização Mundial da Saúde e Fundo das Nações Unidas para a Infância, o país com a menor porcentagem de pessoas com acesso à água limpa é o Níger, onde 54% das pessoas não têm acesso regular à água potável segura. Níger é um país árido, similar a um deserto, com economia predominantemente agrícola. Isso indica uma alta demanda de água com baixa oferta, tornando-o um dos países mais pobres do mundo. Muitas pessoas só têm acesso a sistemas rudimentares de filtragem de água, obtendo frequentemente água contaminada. Outro país africano enfrenta problemas naturais e humanos. Como o segundo maior país da África, a República Democrática do Congo tem que cuidar das necessidades de mais de 100 milhões de pessoas e tem lutado com infraestrutura e falta de financiamento desde sua libertação do colonialismo. Em 2021, cerca de 64% do país vivia em pobreza e sua água é notoriamente impura, mas deve ser usada para beber, cozinhar e lavar igualmente. Isso levou a surtos frequentes de problemas gastrointestinais que são especialmente perigosos para as crianças. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 milhão de pessoas morrem anualmente de diarreia devido à água potável insegura e saneamento precário. O que torna isso ainda mais trágico é que é evitável. Estima-se que 395 mil mortes de crianças com menos de 5 anos poderiam ser evitadas simplesmente fornecendo acesso à água limpa e segura. Chad, um país predominantemente desértico com mais de 21 milhões de habitantes, enfrenta uma grave escassez de água. Cerca de 54% de sua população não tem acesso aos serviços básicos de água. Enquanto aproximadamente metade da população tem acesso à água potável limpa, apenas 1 em 10 tem acesso a saneamento melhorado. O país é um dos mais pobres da África, tornando a construção de novas infraestruturas um desafio. E quanto maior o país, mais complicado é ajudá-lo a alcançar a sustentabilidade. A Etiópia tem uma população de 135 milhões, a segunda maior da África depois da Nigéria, e mais da metade de seus cidadãos não tem acesso à água limpa. O país é fortemente dividido, com as terras altas do norte recebendo chuvas frequentes e os desertos sendo alguns dos lugares mais secos do mundo. Isso deixou muitas comunidades rurais altamente isoladas e sem água potável suficiente ou um suprimento de água limpa, e quase 80% do país é rural. E o mesmo vale para seus vizinhos. O Chifre da África é uma das regiões mais desafiadoras do mundo para a segurança hídrica, e isso vale especialmente para países com significativo conflito social. A Eritreia, um dos países mais autoritários do mundo, tem quase 48% de sua população, cerca de 1,8 milhão de pessoas sem acesso a serviços de água adequados. E a superexploração agrícola levaram a um alto consumo de recursos,
e muitas fontes de água estão contaminadas com resíduos. A Somália está envolvida em uma guerra civil que dura décadas, tornando-a um dos países mais perigosos do mundo para visitar. Isso levou a uma série de crises nacionais, incluindo seca, fome e deslocamento em massa de mais de 3 milhões de pessoas. E hoje, 44% das pessoas não têm acesso à água potável limpa e regular. Isso levou a um aumento de doenças baseadas em água no país, e as ONGs que têm presença lá têm trabalhado para construir poços e barragens de captação de água nas áreas às quais têm acesso. Esses países, juntamente com Uganda, Angola e Moçambique, são os maiores pontos de crise do mundo para a escassez de água. Mas não só a África enfrenta essas dificuldades. No Pacífico Asiático, comunidades inteiras estão isoladas. 85% das pessoas na Papua Nova Guiné não têm acesso à água limpa. E o desafio aqui é a estrutura geográfica única da nação. O país é composto por 600 ilhéus do Pacífico Asiático, e existem muitas pequenas comunidades rurais que têm pouca interação com o mundo exterior. Isso indica que várias dessas pequenas aldeias podem não possuir ou conhecer sistemas adequados de filtragem de água. Organizações sem fins lucrativos trabalham para ajudar a atualizar a infraestrutura aqui, mas é complicado pelo fato de que a Papua Nova Guiné tem um dos climas mais tumultuados do mundo, com ciclones e inundações frequentemente levando embora o pouco progresso que é feito. E ainda assim, mesmo países com enormes populações e infraestrutura avançada não estão imunes. A Índia está enfrentando a maior crise hídrica do mundo. O país tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, a maior população do mundo, e é uma história de 2 países. Possui enormes populações urbanas em cidades extensas como Delhi, Mumbai e Bangalore. Essas cidades são muito modernas e repletas de profissionais de tecnologia. Mas esse nível de população pode ser difícil para a infraestrutura de uma cidade lidar. E fora dos centros populacionais, o enorme país está cheio de dezenas de milhares de pequenas aldeias, muitas das quais carecem de conveniências modernas e tecnologia devido à pobreza e localização. Estima-se que cerca de 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável limpa. Além disso, 678 milhões de pessoas não têm acesso a um banheiro seguro, com esse grupo fortemente concentrado nas comunidades rurais. Com uma população deste tamanho, é fácil para uma crise passar despercebida, desde que o país seja visto como funcional. Mas isso cobra um enorme custo humano. Acredita-se que até 200 mil pessoas morrem a cada ano devido a causas relacionadas à contaminação da água ou falta de acesso à água limpa. Enquanto a Índia tem quase 20% da população mundial, ela tem uma chocante falta de água fresca em comparação, apenas cerca de 4%. O país também sofre com alguns dos verões mais extremos do mundo, devido à sua proximidade com o Equador. Isso significa que todos os anos, na Índia, podem ser altamente imprevisíveis e podem ter efeitos devastadores na população local. De acordo com um estudo em junho de 2019, um dos anos mais secos registrados, 65% dos reservatórios na Índia tinham armazenamentos de água abaixo da média, e 12% deles estavam completamente esgotados. Com o agravamento da seca no país, muitas cidades tiveram que adotar medidas rigorosas para poupar água, como em Chennai, onde a cidade de 9 milhões de pessoas foi forçada a fechar hotéis, restaurantes e empresas-chave para minimizar o impacto na rede de água e manter um fornecimento suficiente para os residentes. A crise hídrica na Índia levou a um esforço maior do governo e das ONGs do que em muitos outros países para lidar com o problema. O foco está em melhorar a infraestrutura com técnicas que incluem coleta de água da chuva mais eficiente, melhor conservação de água e irrigação aprimorada para o setor agrícola. A agricultura representa 80% do uso de água do país, então isso poderia fazer uma grande diferença e possivelmente salvar inúmeras vidas em todo o país. O país já enfrentou desafios significativos como resultado da escassez de água, com falta de bombas de água facilmente acessíveis, especialmente em áreas rurais. Essa situação obriga muitos indianos a comprar sua água potável, um enorme fardo para famílias de baixa renda. Em áreas urbanas, a má qualidade da água levou a surtos de febre, vômito e doença renal.
e a escassez de água até mesmo levou a atrasos no tratamento médico, pois a água limpa é uma parte necessária para a realização de cirurgias em um ambiente hospitalar moderno para prevenir infecções. O impacto econômico é impressionante. As doenças transmitidas pela água custam ao país cerca de 600 milhões de dólares anualmente. O país não está em uma das piores situações do mundo, mas sua população massiva e lugar crítico no cenário mundial o tornam um conto de advertência. É considerado a potência mundial de crescimento mais rápido no momento e muitas empresas internacionais estão investindo pesadamente nisso. A Índia tem dinheiro para investir em infraestrutura hídrica, mas a enorme magnitude do desafio que enfrentam significa que será um projeto muito grande. Mas, enquanto a escassez de água pode estar aumentando, não é fácil identificar a causa. Até países habituados a ter fornecimento constante de água fresca veem seus reservatórios cada vez mais baixos, exigindo que os residentes parem de regar seus gramados. As temperaturas mais quentes fizeram muitos apontarem a mudança climática como um ator-chave na crise. E essas condições também criam as condições perfeitas para incêndios florestais devastadores. Porém, o maior desafio do abastecimento de água talvez seja as próprias pessoas. A população mundial está crescendo e crescendo, chegando perto de 8 bilhões de pessoas, e a demanda por água não está diminuindo. O aumento da urbanização e as enormes necessidades de comida e água colocaram muitas áreas à beira da escassez de água. Cidade do Cabo, África do Sul, aprendeu isso da pior forma em 2018. Uma seca extrema, combinada com má gestão da água e demanda crescente, criou uma tempestade perfeita que trouxe a cidade perigosamente perto do dia zero, quando as torneiras ficariam secas. Mas enquanto a Cidade do Cabo serve como um aviso, alguns países tomaram um caminho diferente, mantendo as torneiras funcionando através de pura força financeira e tecnológica. Catar e os Emirados Árabes Unidos tornaram-se grandes players na economia global, com o Catar sediando uma Copa do Mundo e os Emirados Árabes Unidos se tornando um enorme centro de turismo e entretenimento. E tudo se resume a uma coisa: petróleo. Esse ouro líquido transformou esses pequenos países em potências econômicas globais, apesar de serem construídos no meio do deserto. E esse dinheiro vai longe. Esses países têm algumas das menores reservas naturais de água do planeta, mas através de uma combinação de extração de água subterrânea e dessalinização em larga escala, eles conseguiram manter sua população abastecida. No entanto, há um compromisso, e isso só é sustentável enquanto eles conseguirem manter o sistema. E a demanda por água não para por aí. Estamos acostumados a ter o que queremos quando queremos. Isso inclui carne bem aparada e processada e disponível em nossas prateleiras, e qualquer produto, independentemente da estação do ano. Tudo isso é graças ao milagre da agricultura industrializada, que produz em massa e cria gado em fazendas enormes. A chave para a agricultura em larga escala é a irrigação, que mantém as culturas úmidas durante todo o ciclo de crescimento. O mesmo vale para manter todas aquelas vacas, porcos e galinhas adequadamente hidratados e alimentados. A maioria do milho cultivado globalmente é usado para alimentar o gado, retornando ao setor agrícola. Com bilhões de pessoas para alimentar no mundo, a agricultura exerce uma enorme pressão no fornecimento global de água. O mundo, a demanda por água está disparando, mais do que dobrou desde 1960. Se um país está usando pelo menos 80% de seu suprimento, está enfrentando um estresse hídrico extremo. Hoje, muitas pessoas olham para o estado da crise da água e se perguntam se estamos chegando a um ponto crítico. Para a maioria, a possibilidade de ficar sem água parece ficção científica. A humanidade não está realmente ficando sem água, está? Alguns cientistas proeminentes estão tentando soar o alarme antes que seja tarde demais. Para o leigo, a água realmente parece ser o único recurso sobre o qual provavelmente não precisamos nos preocupar demais. É um dos poucos recursos que naturalmente se renova, afinal. Temos um amplo suprimento dela em lagos, glaciares, calotas polares e oceanos, com o devido tratamento. E para a maioria de nós ela flui livremente a todo momento. Mesmo com o crescimento da população da Terra, a maioria das pessoas está focada em outras crises, mas isso pode ser um erro fatal.
Estamos cercados por água, mas apenas uma pequena fração dela está acessível para nós. A grande maioria da água na Terra é salgada, o que requer um processo custoso e intensivo em energia para dessalinizar, um último recurso para aqueles que podem pagar por isso. Nossa água potável vem de uma combinação de rios, lagos e aquíferos subterrâneos. Na verdade, apenas 3% da água na Terra é de água doce, e apenas 1,2% disso é acessível para beber. O restante está trancado no gelo congelado permanentemente no norte e sul do mundo. Apesar das mudanças climáticas poderem liberar mais água doce dos glaciares, elas trazem vários outros problemas, como tempestades intensificadas, que podem prejudicar o abastecimento de água doce dos países afetados. E mesmo que mais água entre no ambiente, isso não significa que seja potável. A água que vaza dos glaciares normalmente fluiria diretamente para o oceano, tornando-se imediatamente água salgada, inútil para nós, sem uma usina de dessalinização para fazer a maior parte do trabalho. Isso seria apenas uma gota no balde de um problema global e danificaria permanentemente o ambiente. Mas também, só porque algo é água doce não significa que seja potável imediatamente. Corpos de água doce também estão cheios de vida e, consequentemente, de contaminantes. Isso significa que ninguém está seguro de uma possível crise hídrica. Um furacão ou seca pode rapidamente nos lembrar de quão frágil é nosso ecossistema. Se um país não tem recursos para dessalinização ou para manter sua infraestrutura de água em bom estado, isso pode levar a um desastre. Mas estamos cercados por água. Por que não teríamos o suficiente? Bem, a maior parte dessa água não é potável, é água salgada. E assim, progressos foram feitos na dessalinização, um processo que remove esses componentes minerais salgados da água salgada. Ele cria salmoura, junto com uma boa imitação de água doce, que pode ser usada em pequenas quantidades. Mas há um grande empecilho nesse plano. A dessalinização é um processo que consome muita energia e geralmente é mais cara do que a coleta de água doce. Nos Estados Unidos da América e outros países ricos, temos sistemas de filtragem avançados. Tubulações robustas entregam água às casas e geralmente são mantidas regularmente. Quando a água de Flint ficou altamente contaminada nos anos 2010, virou notícia nacional e a pressão fez a cidade receber o dinheiro para atualizar suas tubulações de água. Mas em geral, nesses países, a água da torneira é segura para beber, mesmo que às vezes possa não parecer. Embora existam mais de 18 mil usinas de dessalinização em operação ao redor do mundo, elas fornecem apenas uma pequena porcentagem da água necessária para o mundo. Elas são essenciais para fornecer água a países com escassez, especialmente aqueles com pouca oferta de água doce devido a regiões desérticas. Mas devido à energia que utilizam, é impossível duplicar em escala global. Em 2016, essas plantas consumiram 25% da energia utilizada pelo setor de água. Embora a escassez de água seja uma crise imediata, há outro perigo relacionado à água à espreita. E pode ser ainda mais mortal, porque é invisível. Na maior parte do tempo, bebemos água sem pensar, supondo que é segura. Porém, isso não é verdade em todo o mundo. Muitos países estão lidando com um fornecimento de água fortemente poluído, e isso pode levar a sérios problemas de saúde. Estima-se que a água contaminada e insegura mata mais pessoas do que a guerra e o crime violento combinados. E a maioria dessas mortes acontece longe do olhar da mídia global. A água poluída tem várias origens, mas um dos maiores problemas é o esgoto não tratado. Cerca de 80% do esgoto mundial retorna diretamente ao meio ambiente, infiltrando-se no solo e poluindo a água. E a crise só vai piorar. Já vimos a Índia e o Oriente Médio atingirem um ponto de crise, mas uma das maiores economias do mundo, a China, também pode estar em sérias dificuldades. Informações sobre os problemas hídricos da China são mais restritas, devido à natureza sigilosa do governo. Mas estudos de organizações sem fins lucrativos indicam que a enorme nação, que tem mais de 1 bilhão de pessoas e um setor agrícola massivo, tem um grave problema. Até 1/4 de seus residentes não tem acesso a saneamento de água adequado, especialmente em áreas urbanas.
O uso da terra na China é altamente industrializado e grande parte da poluição da água é atribuída a pesticidas e resíduos animais. E tudo isso pode estar se unindo em uma das maiores crises que o mundo já viu. Segundo especialistas em geopolítica, estamos possivelmente à beira das guerras da água. Quando um país carece de um dos elementos essenciais da vida, é comum que eles façam qualquer coisa necessária para obtê-lo. O acesso à água, seja doce ou pontos de acesso ao mar para viagens seguras, tem sido crucial nas guerras ao longo da história. E esses conflitos remontam não séculos, mas milênios. A primeira guerra da água registrada foi por volta de 2400 a.C., entre dois antigos estados sumérios, sobre quem poderia irrigar a água dos rios Tigre e Eufrates. Hoje, o palco mais comum para o conflito da água é a Bacia do Mekong, que faz fronteira com a China e várias outras nações como Vietnã, Laos, Camboja e Tailândia. A China construiu várias barragens no rio Mekong, obtendo controle considerável sobre seu fluxo. Isso, semelhante às ações da China no Mar do Sul da China, aumentou a tensão na região. E um conflito de água pode simplesmente se tornar nuclear. Índia e Paquistão costumavam ser um território ambos ocupados pelos britânicos. Mas após ganhar independência, logo ficou claro que eles teriam que se dividir, com um país sendo majoritariamente hindu e o outro sendo majoritariamente muçulmano. E desde que se tornaram vizinhos, eles têm estado envolvidos em uma disputa sobre o rio Indo e seus afluentes. Escaramuças levaram à assinatura de um tratado de paz sobre o rio em 1960. Mas à medida que as tensões entre os países continuam a ferver, houve vários conflitos e a Índia ameaçou cortar a água para o Paquistão em 2019. Como ambos os países têm exércitos poderosos e um arsenal nuclear, analistas geopolíticos levam essa crise muito a sério. Mas isso pode ser apenas o começo da crise que está por vir. Nas últimas décadas, mais analistas disseram que o futuro do conflito pode não ser a terra, mas a água. Em 1985, Boutros Ghali, secretário-geral da Organização das Nações Unidas, afirmou que a próxima guerra no Oriente Médio seria por água. E embora isso ainda não tenha acontecido, uma crise hídrica no Irã poderia mudar isso muito rapidamente, e um conflito por água poderia causar efeitos em cascata. Países sem água limpa podem se encontrar com custos médicos disparando à medida que as pessoas morrem de doenças e condições preveníveis. Isso também pode afetar o abastecimento alimentar. Não apenas o cultivo de alimentos com água contaminada pode contaminar o fornecimento de alimentos, mas a pouca água potável disponível pode ser usada pelo setor agrícola sem que se saiba o quão crítico isso era. E um país desesperado é um país imprevisível, o que aumenta a chance de guerra. Afinal, um país sem água não tem nada a perder. A água se tornou uma questão cada vez mais crítica no movimento ambiental, com ONGs trabalhando para criar novos poços, fornecer treinamento em saneamento e higiene adequados, reparar tubulações contaminadas que podem conter chumbo e melhorar equipamentos de filtração. Mas esses grupos só podem fazer tanto, especialmente quando não têm a cooperação do governo com o qual estão trabalhando.